Boa noite, pessoal! Puxa, muito feliz com vocês aqui, cheio de carinhas novas no canal, pessoas que seguem o Geraldo e estão aqui hoje no canal, sejam muito bem-vindos. E as pessoas que já são figurinhas carimbadas aqui no canal, seguindo a nossa live semanal, muito bem-vindo vocês também. Tô vendo que tem um monte de gente aí, já começamos com lá em cima já, a audiência, já é um diferencial chamar essas pessoas que trazem diferença em nossas vidas. Geraldo Lemos é uma delas. Ele vai falar hoje sobre o Chico Xavier e os extraterrestres, e o contato que ele teve depois com os seres, que o Geraldo vai falar que o Chico falou para ele, tá bom? Eu vou chamar o Geraldo Lemos agora aqui. Olá, boa noite, Geraldo. Boa noite, tudo bem? Prazer Tudo estar bem. aí com o canal Ufologia Express de Campinas. Isso, de Campinas. Nossa, muito legal ter você aqui, viu, Geraldo? Muito obrigado pela participação. E hoje você vai falar com a gente sobre o Chico Xavier e os extraterrestres, né? Esse foi o tema que você nos indicou, né? Então, estamos aqui às ordens. Então, se você quiser começar a falar alguma coisa com o pessoal aí, pode ficar à vontade. Então, tá bem. Bom, minha gente, esse tema é um tema que é bastante caro ao nosso coração, porque é um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é a pluralidade dos mundos habitados. Lembrando que o próprio Jesus, nosso mestre, havia afirmado 2000 anos atrás, quase, num trecho que foi registrado pelo apóstolo João Evangelista, no seu capítulo 14, versículo 2, que na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, ele vos teria dito. Então, Jesus claramente dizendo que a Terra não era o único mundo criado por Deus, e que nós fazíamos parte de uma família muito mais ampla do que nós pudéssemos supor. Claro que na época de Jesus era muito difícil, a população ainda muito ignorante, entender este assunto. Mais tarde, vamos ver o assunto sendo explorado por filósofos, pensadores, correntes religiosas, até que no espiritismo cristão, codificado por Allan Kardec no século XIX, ele se tornou um dos princípios básicos da doutrina dos espíritos, que é a pluralidade dos mundos habitados. Ora, se os mundos pelo universo afora, pelas galáxias, pelas nebulosas, pelos sistemas estelares, que são diversos e múltiplos, são habitados, obviamente, as suas humanidades, né, os espíritos que lá vivem, encarnam, mesmo no plano carnal ou no plano espiritual. Lembrando que no Livro dos Espíritos é definido que espírito é o princípio inteligente do universo. Então, onde há inteligência, onde há essa vida inteligente, naturalmente vamos encontrar humanidades diferentes. Muita gente confunde essa questão da pluralidade dos mundos habitados, tentando encontrar nos mundos vizinhos, por exemplo, aqui do nosso sistema solar, vida semelhante à Terra ou igual à Terra. E nós sabemos que isso é impossível, porque os planetas são diferentes. Aliás, o próprio Allan Kardec já definia muito claramente isso, colecionando respostas dos espíritos superiores sobre esse tema, falando que a vida enxameava em diversas
partes do universo, mas de forma distinta à da Terra. E isso também vai ser objeto de estudo na obra de Chico Xavier, por exemplo, no livro Consolador. A questão de número 73, quando se perguntou a Emmanuel, que é o autor espiritual do livro, se a humanidade terrestre era idêntica à de outros planetas. E ele respondeu muito claramente: nas expressões físicas, semelhante analogia é impossível em face das leis substanciais que regem a cada plano evolutivo. Mas procuremos entender por humanidade a família universal de todas as criaturas que povoam o universo e, examinada a questão sob esse prisma, teremos e veremos a comunidade terrestre perfeitamente identificada com a coletividade universal. Olha que bonito isso, né? Emmanuel esclarecendo que, muito embora a vida extraterrestre, nos seus diversos orbes, planetas, luas, outros corpos celestes, possam e devem ser muito diferentes e muito distintos da nossa vida terrestre, tendo em vista a organização corporal. Não obstante isso, nós podemos perfeitamente compreender que fazemos parte desta grande comunidade universal, ele chama dessa grande coletividade universal, que é a família espiritual de todas as criaturas que povoam o universo. E, justamente nesse sentido, Chico Xavier, no programa Pinga Fogo da TV Tupi de São Paulo, há 51 anos atrás, falou exatamente nesse sentido, dizendo que nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal e que não somos o único mundo criado por Deus. E ele também completa que nós estávamos no limiar de tempos novos, e nós sabemos que é a regeneração, em que a ciência descortinaria para nós um futuro imenso diante do universo. Olha só essa expressão do Chico. Então, caberá à ciência, agora já passados 2 décadas do século XXI, caberá nas próximas décadas, até meados deste século, à ciência esta grande tarefa de descortinar o conhecimento, de descobrir a questão da pluralidade dos mundos habitados de forma inequívoca, tendo em vista que o contato com civilizações extraterrestres está cada vez mais real, mais a miúde também sendo filmado, sendo acompanhado por pessoas de todas as nações, de todos os credos, de todas as etnias e de diferentes também backgrounds no sentido cultural, intelectual, mas que estão diante do fenômeno da aparição dos objetos voadores não identificados aqui mesmo. Aliás, Chico Xavier vai prever, neste mesmo programa Pinga Fogo, da TV Tupi de São Paulo, em 1971, que a humanidade terrestre construiria suas cidades de vidro na Lua e lá encontraria, inclusive, abundância de água, de matéria plástica, de azoto, de oxigênio, de alumínio, para construir essas bases terrestres lunares, bases permanentes, e que isto seria muito importante para a evolução humana, porque seria a partir do momento em que nós estabelecêssemos essas bases permanentes na Lua
que civilizações extraterrestres, e ele disse no programa Pinga Fogo, até de outras galáxias, viriam fazer contato conosco de forma aberta, não é? De forma ampla. É por isso que ele disse que a própria ciência descortinaria para nós um futuro imenso diante do universo, ou seja, ele próprio estava prevendo que a ciência terrestre se elevaria mais um degrau no campo da sabedoria para se integrar à ciência cósmica, que provavelmente a maioria das civilizações extraterrestres mais evoluídas que nós já alcançou. E essa comunhão, esse compartilhamento de conhecimentos, de sabedoria, está mais próximo do que distante, segundo se faz supor da própria entrevista do Chico e da própria obra de Chico Xavier, não é? Nós vamos aqui destacar que no livro Evolução em Dois Mundos, por exemplo, está lá dito que o fluido cósmico universal, lembrando que o livro é de André Luiz, mas o prefácio é de Emmanuel, o fluido cósmico universal é o elemento primordial onde vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Olha que beleza. Então, já falando que dentro da matéria universal, que na codificação de Allan Kardec foi conhecida com este nome de fluido cósmico universal, que é a matéria básica de todo o universo, de toda a criação divina, ou dos multiversos, se assim desejarem, que é, segundo ele, o elemento primordial da vida material. Emmanuel aqui no prefácio vai dizer: onde vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres. Está aí claro, né? Quem são esses seres que vivem em outros mundos? Seres extraterrestres, né, gente? Vamos ajustar aí o nosso entendimento com as expressões mais em voga na atualidade. E ele ainda compara: é tão ampla a vida extraterrestre no universo que é comparável a peixes no oceano. Quantos peixes nós temos no oceano? Bilhões de peixes, né? De espécies completamente diferentes, distintas. Então, a mesma coisa em relação à vida extraterrestre nos universos sem fim. E ainda prossegue dizendo que no fluido cósmico universal operam as inteligências gloriosas que tomam o plasma e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, quais moradias que perduram por milênio. Quem são essas inteligências gloriosas? São aqueles seres que já atingiram a angelitude, ou para além da angelitude, né? Os católicos vão dizer o anjo, o arcanjo, o serafim e o querubim. Nós espíritas entendemos como as entidades angélicas ou superangélicas. Uma delas que nós conhecemos é Jesus de Nazaré, nosso mestre e Senhor, governador da Terra e de mais 4 outros planetas, segundo Chico Xavier, mas que acima de Jesus também, neste mesmo livro, Emmanuel vai dizer que tem, como por exemplo, o arcanjo Gabriel, né? Aquele ser além dos anjos que vem anunciar a Maria a encarnação de Jesus. Então são as inteligências gloriosas, são elas que se utilizam do plasma da matéria no fluido cósmico universal para construir essas habitações cósmicas. Quais são as habitações cósmicas? Os sistemas estelares com seus sóis,
com seus planetas, suas luas, seus asteroides, seus cometas, seus planetoides, não é? A mesma coisa, as nebulosas de sistemas estelares, as galáxias, que enxameiam pelo universo. Nós sabemos que a nossa Via Láctea, a nossa galáxia, tem cerca de 600 milhões de sóis. Né? Então, é muita coisa. E nós sabemos que temos também, aliás, eu tenho que corrigir aqui, são 600 bilhões, né, de sóis, de estrelas, na nossa galáxia apenas. E nós sabemos que há 2 trilhões e meio de galáxias no universo. Então, foge à nossa compreensão a enormidade do universo sem fim e dessas habitações cósmicas de múltiplas expressões, que são o quê? Qual o foco disso tudo? O Chico ainda brincava, se Deus tivesse construído todo esse universo para ter vida só na Terra, Deus seria um grande latifundiário, né? Em que só existiria vida, então, na casa grande ou na senzala, mas que o resto seria inabitado nessa grande floresta cósmica, coisa que é absurdo ao raciocínio aceitar. O próprio Emmanuel vai dizer aqui, quais moradias que perduram por milênios. E ele completa dizendo, formam assim impérios estelares, e no seio dessas formações assombrosas se estruturam a matéria e o espaço e o tempo, oferecendo campos gigantescos ao progresso dos seres. Então, tudo isso que nós conhecemos como universo, né, material, nada mais é do que a construção dessas moradias cósmicas, desses impérios estelares, em cujas formações asombrosas, no tamanho e na diversidade, se estruturam pelas inteligências gloriosas ou pelos seres co-criadores em plano maior, tanto a matéria e o espaço e o tempo, para que incontável número de espíritos, de princípios inteligentes do universo, prossigam no seu roteiro de progresso espiritual. Outro livro que eu gostaria de citar, que é muito interessante, que é o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. O Chico vai recebê-lo na década de 30, e o Emmanuel ainda faz, falando sobre o sistema solar e a nossa galáxia, a Via Láctea, ele diz assim, tomando o Sol e os mundos, nossos vizinhos, como apartamentos de nosso edifício, reconheceremos que em derredor repontam edifícios em todas as direções. Nossa casa não é a mais humilde, mas inúmeras outras lhe superam as expressões de magnitude e beleza. Além da nossa edificação, salientam-se palácios e arranha-céus, como Betelgeuse, Arcturus, Antares e muitas outras residências senhoriais, imponentes e belas, exibindo uma glória perante a qual todos os nossos valores se apagariam. Em nossa cidade interestelar, surpreendemos milhões de lares, nas mais diversas dimensões e feitios, nos quais a vida e a experiência enxameiam vitoriosas. Vejam que beleza, né? Ele compara a Via Láctea, a nossa galáxia, com seus 600 bilhões de sóis, e outros trilhões de planetas, como sendo uma cidade interestelar. E o nosso solzinho, nosso sistema solar, é um prédio de periferia. Ele não é a casa mais humilde, ele não está, vamos dizer assim, num subúrbio muito humilde,
não é pequeno, mas também está longe de ser um dos principais ou um dos mais belos em magnitude e expressões de cultura e saber. Né? Ele ainda cita, por exemplo, os sistemas estelares de Betelgeuse, de Arcturus e de Antares, como sendo palácios e arranha-céus, diante dos quais todas as nossas conquistas terrestres, ou mesmo solares, se apagariam, né? Em comparação com eles. O interessante também, eu não sei se você quer falar alguma coisa, Roberto. Nossa, tá fantástico aí, muita visão diferente do que... Diferente não, conteúdo que eu não sabia que o Chico Xavier falava tudo isso daí. Porque na minha infância, eu morei em São Paulo, e em São Paulo eu participava do Irmão X. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com vocês, e era o que eu ia semanalmente lá em São Paulo, né? E era perto de casa, eu ia até a pé, era muito bacana porque ia eu e uns amigos. Então, desde criança, eu fui inserido nesse campo de espiritismo, ver, enxergar, ouvir, ver coisas. E desde então, eu venho para esse lado, né? E eu falei assim, puxa, eu precisava chamar alguém aqui de autoridade para vir falar sobre Chico Xavier, coisas que, assim, eu não tenho estudado. E você está sendo uma pessoa fantástica, porque foi algo que eu pedi e pedi para o universo, e o universo me veio com você, a pessoa certa e especial para estar aqui nesse canal. Sou muito grato às coisas que você está falando, Geraldo. Obrigado, então, Roberto. E realmente é espantosa a quantidade de informações que vamos encontrar nos mais de 540 livros de Chico Xavier, né? Pouca gente sabe disso. Chico Xavier publicou 540 livros. A maioria das pessoas não conhece a obra de Chico Xavier, então não sabe ou não teve acesso a essas informações. Por isso que eu gosto muito de falar sobre esse tema e apontar as fontes dos espíritos que escreveram para o Chico Xavier. Por exemplo, você citou aí o Irmão X. O Irmão X é um pseudônimo do poeta maranhense Humberto de Campos, que desencarnou. Ele era da Academia Brasileira de Letras, grande escritor. Ele desencarnou na década de 30 e logo depois que desencarnou começou a escrever por Chico Xavier. Inicialmente ele escreveu com o próprio nome, não é? Humberto de Campos. Depois ele resolveu adotar um pseudônimo, Irmão X, tendo em vista que alguns familiares entraram na justiça para ter direitos autorais sobre os livros dele pós-morte. Depois, como eles perderam na justiça, foi feito um acordo, até a família se aproximou e se tornou amiga de Chico Xavier. Mas o Irmão X, ou Humberto de Campos, que você citou aí, parece que você frequentou um centro espírita com esse nome dele, não é? Então, ele vai descrever, por exemplo, Roberto, a viagem que ele fez espiritual na companhia de um guia espiritual para conhecer a civilização marciana. E isso é um capítulo inteiro do livro Novas Mensagens de Chico Xavier, onde ele relata assim, com detalhes essa questão da vida em Marte, né? Mas eu posso até entrar nisso aqui de uma vez, deixa eu ver se eu encontro. Você quer mostrar alguma coisa aí? Deixa eu ver se eu encontrei. Eu posso compartilhar a tela, não é? Você consegue? Deixa eu ver aqui. Consigo.
Vou compartilhar. E assim as pessoas também acompanham, não é? Uhum. Só um minuto, deixa eu ajustar aqui a tela. Posso pôr? Na hora que você falar, eu ponho. Espera aí, só um minutinho. Vamos voltar, então, ao livro A Caminho da Luz, depois eu prossigo daí, tá bom? Uhum. Posso pôr? Pode. Estão vendo aí A Caminho da Luz? Eu tô. Tá, eu vou passar o slide, você me fala se passou. Passou, capela. Capela, não é? Então, neste livro, A Caminho da Luz, de Emmanuel, da década de 1930, ele foi publicado em 37, se não me engano, ele vai revelar, por exemplo, que há na grande estrela Capela da constelação do Cocheiro, que é um magnífico sol entre os astros que nos são mais vizinhos e que se faz acompanhar igualmente de sua família de mundos, um mundo importante aqui para a história terrestre. Quase todos os mundos ou os planetas, né, que são dependentes de Capela, da estrela ou do sistema binário de Capela, já se depuraram física e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra. Mas há muitos milênios, um dos planetas de Capela, que guarda muitas afinidades com o corpo terrestre. E quais são essas afinidades? Lá também é guiado por Jesus, esse ser angélico que é o nosso governador até aqui da Terra. Então, esse planeta atingir a culminância de um de seus extraordinários ciclos evolutivos. E alguns milhões de seres rebeldes de lá, que lá existiam, foram degradados e trazidos para a Terra. E uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade. As grandes comunidades diretoras do cosmo deliberaram, então, localizá-los aqui na Terra. Quem são eles? Né? São os arianos, os hindus, os egípcios e os hebreus, que aqui na Terra formaram uma corrente civilizatória bastante importante. Né? Todos esses 4 grandes povos foram sedimentados ou floresceram aqui na Terra, recebendo no seu seio espíritos degradados de Capela. Também no livro Renúncia, que é publicado por Chico Xavier em 1943, logo no início, o espírito de Emmanuel vai falar sobre o sistema estelar de Sírius. Olha só. Lá, ele vai, inclusive, revelar uma coisa, uma antecipação científica que era impossível a ciência astronômica da época, da década de 40 do século passado, conhecer. Ele revelou, por exemplo, que o sistema estelar de Sírius é um sistema trino de 3 estrelas. Sirius A, Sirius B e Sirius C. E aqui, esse conhecimento científico só foi alcançado nos últimos anos, no século XXI, que é uma prova, então, da importância e da veracidade da psicografia de Chico Xavier. Ele disse assim, logo no início do livro: eis Sírius, a portentosa esfera inconfundível em magnificência e grandeza. Porque nós sabemos que uma delas, né, se não me engano, a Sirius A, é a estrela mais brilhante da nossa galáxia. E ele diz: o espetáculo maravilhoso de suas perspectivas excedia tudo que pudesse caracterizar a beleza no sentido humano. 3 sóis, olha só, rutilantes, despejavam no solo redondo oceanos de luz mirífica, em cambiâncias inéditas, como radares
cenários celestes acesos para endêmico festim de gênios imortais. Eles estavam visitando lá um planeta de Sírios, que é também guiado por Jesus, e que, segundo ele, abriga uma humanidade quase perfeita, extremamente avançada. E ele, inclusive, cita aqui, olha só, seres alados iam e vinham, obedecendo a objetivos santificados, num trabalho de natureza superior, inacessível à compreensão dos terrícolas. Penetramos num templo de majestosas proporções, dominados por pensamentos intraduzíveis. Muito acima da nave radiosa, elevava-se uma torre translúcida, trabalhada em substância sólida e transparente, semelhante ao cristal, de cujo interior jorravam melodias harmoniosas. O santuário augusto era uma vasta colmeia de trabalho e oração. E aí, inclusive, ele vai revelar a existência de um desses seres, que é o espírito de Alcione, que é o personagem principal do livro Renúncia, que vai renunciar, por isso que o livro chama Renúncia, porque ela vai renunciar toda essa beleza, essa magnificência de um mundo feliz, de um mundo quase perfeito, para voltar à Terra, encarnar na Terra do século XVII, na pessoa de Alcione, e tentar, aqui encarnada na Terra, elevar os seus entes queridos que estavam emaranhados aqui nas sombras terrestres. Outro livro que nós podemos citar é o livro Cartas de uma Morta, de Chico Xavier. É o primeiro livro que ele recebeu na psicografia, em 1927 até 1930, mas no cronograma das publicações, ele é o segundo, ele foi publicado somente em 1931. E a autoria é da própria mãe de Chico Xavier. Vejam bem, isso em 1930, ela dizendo: há mundos de todas as espécies, diversificados em sua natureza. Mundos de dor, mundos de ventura, mundos de aprendizado, mundos de luta, mundos de regeneração. Todas essas distantes pátrias que os vossos telescópios focalizam dentro da noite imensa não poderiam estar vazias e abandonadas. Não se compreende uma cidade edificada, rica de monumentos e obras, sem habitantes e sem vida. Os planetas que rolam no infinito constituem a família universal, por excelência. Cada um deles comporta uma humanidade, irmã de todas as outras que vibram na imensidade. Olha que beleza, né? Ela Nossa, também, não é significativo isso? é muito. Ela também vai relatar a visita que ela faz a Marte, não é? Assim como o que eu citei aqui, o poeta maranhense, poeta não, o escritor maranhense, Humberto de Campos, que ele vai dizer, por exemplo, sobre a densidade da vida em Marte, que é sobremaneira mais leve, tornando-se a atmosfera muito rarefeita. Veja bem, esse livro que ele escreveu, Novas Mensagens, é de 1939, e é exatamente isso que as sondas da NASA identificaram, não é? Uma atmosfera mais leve. Agora, é claro, gente, que eles não vivem na nossa dimensão terrestre. É uma dimensão muito próxima da nossa dimensão espiritual aqui na Terra. Assim como nós não vemos o mundo espiritual, para nós, seres humanos, com nossos sentidos limitados pela visão, nós não enxergaremos também a civilização marciana. Mas quem é desencarnado na Terra, como é o caso da mãe de Chico, como é o caso de Humberto de Campos, eles foram capazes de visitar esse planeta. Por exemplo, ele disse: vi homens lá,
ele disse assim: vi homens mais ou menos semelhantes aos nossos, mas os seus organismos possuíam diferenças apreciáveis. Além dos braços, tinham, ao longo das espáduas, ligeiras protuberâncias à guisa de asas, que lhes prodigalizavam interessantes faculdades volitivas. Percebi Nossa. que... Então, lá, os habitantes de Marte têm órgãos diferentes dos nossos, como que asas que lhes dá a faculdade de volitar, né? E ele disse: percebi que a vida da humanidade marciana é mais aérea. Viu poderosas máquinas, muitíssimo curiosas na sua estrutura, que cruzavam os ares em todas as direções. Também fala interessante sobre as águas, né? Aqui já é a mãe de Chico Xavier falando, muito interessante, que não existem águas como aqui, e que, na realidade, grande parte, isso já foi provado pela ciência, olha só o que ela escreve: grande parte das águas desapareceram nas infiltrações do solo, combinando-se com elementos químicos das rochas, excluindo-se da circulação ordinária do orbe. É exatamente isso que a NASA descobriu o ano passado, em 2021, né? Que, na verdade, a água existiu no solo lunar, como oceano, como rios, na superfície, mas que se infiltrou no solo e se combinou com as rochas. Tá lá. Aqui... Pois não? Não, estou dizendo que a água está lá, só que está nas rochas, infiltradas. Exatamente, Humberto de Campos vai dizer: dentro da atmosfera marciana, ele experimentou uma extraordinária sensação de leveza. Ele divisou também cidades fantásticas pela sua beleza inaudita, com torres que lembravam a ele tanto a Torre Eiffel como os arranha-céus de Nova York, né? Também ele vai dizer que ele teve ensejo de contemplar os habitantes de Marte, cuja organização física difere um tanto da nossa, notando que eles não apresentam as expressões psicológicas de inquietação em que nós, humanos da Terra, nas grandes metrópoles terrenas, apresentamos. Que existe neles uma profunda aura de tranquilidade que os envolve. Era tempo, contudo, ele disse, de observarmos a cidade com suas disposições interessantes. Aí ele atinge uma extensa praça onde se erguia um templo, maravilhoso pela sua imponência e tocado de majestosa simplicidade. Fala das nuvens, poucas nuvens que viu, azuladas, e revela, por exemplo, que em Marte o problema da alimentação essencial, através das forças atmosféricas, já foi resolvido, sendo dispensável aos seus habitantes felizes a ingestão das vísceras cadavéricas dos seus irmãos inferiores. Então, lá eles não se ocupam de se alimentar dos animais, né? A alimentação deles é feita através das expressões atmosféricas, da respiração. E aí ele observa o templo, do momento de oração, ele examina a multidão nos seus mínimos movimentos e vai revelar aqui uma coisa interessante. Todos os grandes centros populacionais deste planeta, que é Marte, sentem-se incomodados pelas influências nocivas da Terra. O único planeta de aura infeliz dentre as suas vizinhanças mais próximas. E também vai revelar que eles, há muitos anos, tentam mandar mensagens
ao globo terrestre através de ondas luminosas, mas que nós não temos ainda capacidade de captá-las. E no máximo a gente registra algumas distorções com os nossos aparelhos radiofônicos, né? A mãe de Chico também vai visitar Saturno, olha que interessante. Está lá no livro Carta de uma Morta. E ela vai descrever que ela viu várias habitações de estilo gracioso, onde predominavam grandes colunatas artisticamente dispostas, decoradas com uma substância para ela desconhecida, que mudava de cor em lindíssimas nuances aos reflexos da luz solar. E vai dizer que, contemplando o espaço muito acima de nós, vi grandes massas multicores que tomei como sendo variadas nuvens e, ao mesmo tempo, notei que seres estranhos evolucionavam nos ares em gráceis movimentos, apesar de me parecerem bizarros. Vejam bem, os seres saturninos são muito diferentes de nós. Segundo elas, bem bizarros. Nada tinham de comum com os tipos da humanidade terrestre, com suas membranas à guisa de asas, tão estranhas para mim, as quais lhes facultava o poder de volitar à vontade. Então, vejam bem, há uma diferença significativa entre os marcianos e os saturninos. Os marcianos, embora tenham protuberâncias semelhantes a asas e a capacidade de voar, de volitar na atmosfera, eles são humanoides, são parecidos conosco. Já os saturninos não, são estranhos, bizarros. E aí ela vai revelar o seguinte: essas criaturas saturninas são altamente dotadas de sabedoria, sensibilidade e inteligência. E seus sentidos e percepções são muito superiores aos dos homens terrenos. E sua preocupação máxima da sua existência é a intensificação do seu poder intelectual. Eles souberam dominar todos os elementos da natureza e aplicar sabiamente as suas leis. Com as suas adaptações e continuados estudos, fizeram de Saturno uma das regiões privilegiadas do universo, onde as almas... Olha que beleza, né? Onde as almas do universo, mas um dos planetas principais do universo, Saturno e também Júpiter. Nós vamos ver que na obra de Allan Kardec, ele vai situar Júpiter como o planeta mais evoluído do nosso sistema solar. Olha só. Então, eles fizeram de Saturno uma das regiões privilegiadas do universo, onde as almas desejosas de perfeição e beleza estacionam, preparando-se para um glorioso futuro. Então, é tudo muito bonito, né, Roberto? Você queria falar alguma coisa? Nossa, é fantástico. Eu estou montando um grupo de estudos de leitura de livro. E esse livro aí, Cartas de uma Morta, puxa, vai cair certinho nesse grupo. Eu indico porque tem dados muito interessantes sobre Saturno, sobre Marte, e também ela visita um sistema estelar trino, fora do nosso sistema, não é? Muito interessante. É um sistema de 3 sóis. Ela descreve que um sol parecido com o nosso, mas um sol de cor azulada e outro de cor rosada. E o interessante é que em 2004, se não me engano, ou 2014, eu me lembro que o final era 4, o telescópio Hubble identificou um sistema trino justamente nas cercanias do sistema solar, com 3 sóis semelhantes à descrição da mãe de Chico Xavier, lá da década de 20. De Sirius? Não é Sirius. Não, tá. Esse é outro. Outro, tá bom. Esse é outro.
Olha só, Humberto de Campos, que é o irmão X, também no livro Crônicas de Além Túmulo, vai dizer: há uma providência, faltou um circunflexo aí no providência, há uma providência misericordiosa acompanhando surtos evolutivos da Terra. O homem compreenderá então a necessidade de um imperativo de paz, solidário com o progresso espiritual dos outros mundos, nossos vizinhos. Olha só, eles só estão esperando a nossa regeneração para poderem nos ajudar a essa integração, né, maior. Com relação à transição planetária, Chico vai dizer que Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Mas antes disto, diversos tipos de transformações ocorrerão no planeta terrestre para o concurso do aceleramento deste processo. E nós estamos nesse momento, né, de 2019 até 2057, nesse processo em que a ciência vai finalmente descortinar novos horizontes científicos, ampliando a sabedoria dos terráqueos para justamente preparar a evolução da Terra. Neste outro livro, Justiça Divina, de 1964, Emmanuel vai dizer, na mensagem intitulada Ante os Mundos Superiores: não podemos aliar-nos do preço que a Terra pagará pela promoção. Então, nós estamos ascendendo, né, a condição de mundo regenerado, mas tem um preço a pagar. Abrindo as estradas do Espírito para essa era de luz, abracemos a charrua do suor, pela vitória do bem, seja qual seja o nosso setor de ação. Obreiros da imortalidade, contemplaremos os habitantes da Terra a emergirem de todos os escombros com que pretendam sepultar-lhes as esperanças, elevando-se em direitura de outras plagas do universo. Então, nosso destino, minha gente, está marcado. Nosso destino como humanidade terrestre é se elevar do solo terrestre, de todos os escombros da civilização materialista que há de ruir, que há de ser superada, para finalmente ingressar em direitura de outras plagas do universo e se integrar com a comunidade cósmica universal. Mais alguma coisa você gostaria de falar, Roberto? Tá tudo fantástico aí, o pessoal tá adorando aqui no chat aqui, muitas mensagens, o pessoal tá gostando bastante aqui, eu também tô gostando bastante, eu vou ler esse livro de uma morta aí e vou querer fazer o grupo de estudo com ele aí. Tá bem. Outro livro que eu vou sugerir, do César Carneiro de Souza, é Valiosos Ensinamentos com Chico Xavier, onde ele relata essa conversa do Chico com a Igorina Cunha. Igorina Cunha ela já faleceu, mas ela morava na cidade de Sacramento, perto ali de Uberaba, de Araxá, no Triângulo Mineiro. Era grande amiga de Chico, ela é sobrinha de Eurípides Bassanufo, e ela própria me contou, eu fui grande amigo dela também, que em certa ocasião Chico Xavier, dormindo lá no Colégio Allan Kardec com ela, onde ela ministrava aulas e tomava conta, né, o colégio fundado por seu tio, Eurípides Bassanufo, e ela vai contar mais ou menos isso aqui. O Chico, durante a madrugada, escutou muitos choros e lamentações, e de manhã cedo ele perguntou a ela se ela não estava escutando. E ela falou assim: não, Chico, eu não estou escutando, o que houve? Aí ele explicou para ela: os espíritos rebeldes ligados ao mal estão sendo excluídos da Terra. Com a permissão de Jesus, os benfeitores espirituais os levam para a Lua. De lá eles são conduzidos para mundos bem mais inferiores que o nosso. Nossa.
e eu mediunicamente ouço o choro deles. Aí, observando o espanto dela, não é? O Chico concluiu: a Lua é uma plataforma da Terra. E de lá, a partir dali, eles são degradados para o planeta Quiron. Ele vai me revelar que este outro planeta, para onde os espíritos degradados da Terra estão sendo levados, é um planeta primitivo ainda. A vida lá é muito semelhante à da Terra, porém é um planeta muito maior do que a Terra, mas a humanidade de lá ainda vive nas cavernas. Veja bem. Nossa. Então imagina a gente aqui com todo o conforto, né, da civilização, a gente sair da Terra e passar a morar e encarnar num planeta primitivo. É um choque, né? Isso aconteceu em Capela, há cerca de entre 12 e 7 mil anos atrás, por isso essa ideia bíblica de Adão e Eva comendo a maçã do pecado, né? Tentados pela serpente do mal e sendo expulsos do paraíso. O paraíso era Capela, que era um mundo que há 12 mil anos atrás, até 7 mil anos atrás, era semelhante à Terra hoje. E hoje, nós na Terra já atingimos muita cultura, muita ciência, muita tecnologia, mas nós precisamos caminhar no sentido da humanidade, não é? Isso é importante. E quem não, por isso que Jesus disse assim: bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra. E nós aqui precisamos nos aperceber disto. E nós estamos aqui na última chance de progredir. Nossa. Quer que eu tire aqui? Pode tirar. Você conseguiu. Legal, Geraldo. Nossa, quanta coisa bacana para falar, quanta coisa para aprender, ouvir de novo a live, estudar, né? É muita coisa mesmo, viu, Roberto? A gente tem que estudar a obra de Chico Xavier, porque ele nos revelou muita coisa. A obra está plena de informações e nós estamos num momento muito crucial da nossa evolução. Ele próprio disse, e o Carlos Bacelli de Uberaba anotou, que nós devemos fazer tudo para evitar uma guerra nuclear. E se a gente vencer essa tentação do autoextermínio, a Terra será agraciada com conquistas notáveis no campo da ciência e, segundo creio, também no setor social. Isso está no livro O Evangelho de Chico Xavier, que foi publicado no ano 2000. E no livro Emmanuel, que é o primeiro livro que seu benfeitor espiritual vai escrever, ele vai falar sobre esse momento atual da transição planetária, e quando nós atingirmos a regeneração, ele diz: o homem espiritual estará unido ao homem físico para a sua marcha gloriosa no ilimitado. Olha que beleza. Mostrando aí que o nosso destino é a integração cósmica com as outras civilizações extraterrestres. Ele resume isso dizendo: a nossa marcha gloriosa no ilimitado. E ele ainda completa dizendo: luzes consoladoras envolverão toda a terra regenerada. Então nós temos muita esperança. Numa mensagem de 1935, Emmanuel disse, através do Chico: muito breve o homem estará ligado à glória da religião cósmica, da religião do amor e da sabedoria, que o cristianismo renascente no espiritismo de hoje edificará para a humanidade, ajustando-a ao conceito de bênçãos que o grande porvir, o grande futuro nos reserva. Então, no fundo, é isso. Nós estamos já
com uma grande perspectiva de expansão da nossa consciência cósmica, da nossa integração cósmica com as civilizações extraterrestres mais evoluídas do que nós, no campo científico, tecnológico, mas principalmente no campo ético, moral e amoroso. E a forma de nós fazermos esta integração cósmica e essa nossa expansão de consciência individual, nessa nova perspectiva de viver e aprender, é justamente cada um de nós fazer a sua parte na construção de um mundo melhor, bem melhor, mais fraterno, mais justo, mais ligado ao paradigma da religiosidade, que é justamente o paradigma da nova civilização, porque o paradigma materialista haverá de ruir para sempre, até que nós, enfim, compreendamos a nossa integração cósmica e o nosso papel no todo universal, transcendendo o que nós estamos, para despertar em nós o que realmente nós somos, ou seja, nós somos espíritos imortais. Vamos vencer todos os obstáculos, todas as lutas íntimas, todos os muros que nos separam uns dos outros, compreendendo que somos parte de uma família universal. Aqui na Terra e no além, na vida espiritual e também na pluralidade dos mundos habitados, nas civilizações extraterrestres, nossas irmãs, e que nem a morte também nos causará mais espanto, porque nós continuaremos vivos, tanto além do túmulo, em outras dimensões, quanto nas dimensões mais materializadas, no processo de progresso constante da construção ética, moral e espiritual de nós mesmos, nessa integração com o todo. Fantástico. Espetacular, hein? Nossa última etapa, então, é não termos a destruição com a guerra nuclear. Eu acredito, sinceramente, que eu ouvi isso do Chico Xavier, que o grande risco disso acontecer já passou. Ele falava conosco que o grande risco seria entre 1969, quando o homem pisou na Lua, e 2019, 50 anos depois. Inclusive, ele cita claramente esse prazo dos 50 anos no programa Pinga Fogo da TV Tupi de São Paulo. Muita atualidade, hein? Deixa eu ver se está aqui no... Vou voltar a compartilhar a tela. Pode compartilhar. Passar esse vídeo, que é muito interessante, os nossos amigos. E aí fica como encerramento de nossa live, os nossos amigos entenderem o que eu estou falando, né? Deixa eu ver se eu pego aqui fácil. Pessoal, nossa humanidade assiste neste momento a mais um lance dramático da corrida espacial. Geraldo, não posso pôr? Acredito. Não está passando? Não, eu posso pôr, eu tenho que autorizar aqui, pode ser? Pode. Peraí, então eu vou voltar, peraí. Então tá. Então pode passar. Chico, companheiro da Globo, que formula esta pergunta. Nossa humanidade assiste neste momento a mais um lance dramático da corrida espacial, quando a Apolo 15 se encaminha para a Lua. Acreditam os mestres espirituais de Chico Xavier? Se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? Estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada
a informação para a nossa estimada entrevistadora que falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então diz o nosso Emmanuel que está presente que quando Cristóvão Colombo perambulava pelas cortes europeias pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade, que aquilo era uma despesa absolutamente inócua e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo, até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel, então soberanos de Castela. Mas nós hoje sabemos, depois de 5 séculos quase, mais de 4 séculos, a importância do feito. Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência. Essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas e provavelmente, vamos dizer, vai se obter azoto e oxigênio em usinas, vamos dizer, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre. E provavelmente a água será fornecida pelo próprio solo lunar. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. Tá aí, né? Fantástico. Ele resumiu o que você falou hoje. Você veja que a capacidade de síntese do Chico é extraordinária. Muito legal. Geraldo, quero agradecer sua presença aí. Quero agradecer também a Beatriz. Isso. A Beatriz. Quero agradecer a Beatriz também, que me acolheu com os passos para conseguir agenda. Foi muito legal. Ela foi uma pessoa muito atenciosa. Você é uma pessoa muito querida aqui no canal. Está convidado quando puder voltar, a gente marcar de novo. Trouxe bastante carinhas novas aqui para o canal, pessoas de paz, pessoas de energia boa. Os comentários foram muito legais aqui no canal
e sou muito grato pela live de hoje, a você e a todos que participaram aqui na live de hoje e que também está assistindo gravado. Obrigado, Roberto. Eu também gostei muito. Você também é um cara de muita vibração boa e a gente sente isso e vamos em frente, né? A gente sabe que tem muita ainda incompreensão, muita gente que não entende o assunto corretamente, mas aquela história, pouco a pouco os horizontes vão se abrindo e a verdade vai chegando. Pessoal, encerrando essa live, eu vou deixar o link de dois grupos no WhatsApp, o link do canal e o link do grupo de estudos. Então depois vocês voltam aqui na descrição para ver se eu já deixei esses links, tá bom? Gratidão a todos, muito obrigado pela participação, Geraldo, a vocês aqui na live. Até semana que vem, obrigado. Tchau, tchau.